Olá, é um grande prazer estar aqui com você novamente, neste que é o nosso sexto estudo deste guia de lição, num total de 13 que nós ainda vamos ter aí pela frente. Eu quero te agradecer você que está nos acompanhando, você que tem estado conosco durante todo esse período, e a você que tem compartilhado os nossos vídeos, você que tem curtido os vídeos, principalmente a você que já faz parte do nosso canal Palavras Vivas. E a você que ainda não é inscrito no nosso canal, eu faço um apelo para que você esteja conosco também, participando deste canal. Vai ser uma bênção tanto para mim, como para você também, tá bom? Que Deus abençoe você e um forte abraço. Hoje, o nosso estudo está muito bacana, muito interessante, vale a pena você aí nos acompanhar. Sabe por quê? Porque o Muro de Jerusalém havia terminado. Os portões colocados, a tarefa principal havia sido completada sob a liderança de Neemias. Os inimigos perceberam que o Senhor era verdadeiro porque, apesar da imensa oposição e ódio que os israelitas haviam enfrentado, eles tinham concluído a obra que se haviam proposto a fazer. Neemias então nomeou um governador para Jerusalém e um líder para a cidadela. Hanani e Hananias foram escolhidos baseados na integridade, confiabilidade e reverência para com Deus, e não na genealogia. Qual seria a próxima tarefa então? A reunião de todo o povo, homens, mulheres, crianças e estrangeiros que viviam juntamente com eles em uma assembleia convocada pelos líderes. O povo pediu que Esdras trouxesse o livro da lei de Moisés perante eles e o lesse. Foi construído até uma plataforma, ou um púlpito, para a ocasião. E isso não foi uma imposição dos líderes. O povo foi quem pediu que Esdras trouxesse o livro. A leitura literal de Neemias 8:1 diz que eles se reuniram como um só homem. Neste contexto, vemos que quando nos reunimos para o culto, onde a palavra de Deus é aberta e explanada, somos como um só homem, mesmo estando na mesma reunião, homens, mulheres e crianças. Isso nos mostra a importância da unidade no corpo de cristãos. Essa reunião aconteceu no mês que talvez fosse o mais importante para os israelitas, por ser dedicado à festa das trombetas, ao dia da expiação e à festa dos tabernáculos. Cada uma dessas festas tinha um significado muito importante na vida e história do povo judeu, a saber, trombetas, preparação para o juízo de Deus, dia da expiação, o dia do juízo, e tabernáculos, lembrança da libertação do Egito e da providência divina na peregrinação pelo deserto. A leitura feita diante da Assembleia foi a explanação do livro da lei, e essa foi feita desde manhã até ao meio-dia. A referência ao livro da lei deve ser entendida como os 5 primeiros livros da Bíblia escritos por Moisés, conhecidos como a Torá hebraica. A leitura incluía instruções de Deus que nos permitem conhecer o caminho que devemos trilhar a fim de não perder o alvo. Imagino que foi maravilhoso para o povo ouvir a história da criação, da queda do homem, do plano de Deus em enviar o Redentor, a história dos patriarcas e de como foram parar no Egito e de sua libertação com mão forte e poderosa. Eles foram lembrados de suas lutas para obedecer a Deus e da fidelidade do Senhor. A Torá incluía a lei, mas ela é mais do que isso. Ela abrange a história do povo de Deus e revela especialmente sua direção. A grande maioria que estava presente não tinha noção até então de suas raízes e identidade. E ao ser lido o livro da lei, que eles tinham pedido para ser apresentado diante deles, algo extraordinário aconteceu. Digo algo extraordinário porque a obra de Esdras, ao ir para Jerusalém, era de instruir o povo na lei do Senhor. E ele vem fazendo isso há 13 anos. Ou seja, Esdras foi incansável em sua tarefa de ensinar ao povo a palavra do Senhor. Você já ouviu o verso bíblico, lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o achará? O povo já vinha ouvindo as sagradas letras durante muitos anos. Esdras era dedicado à obra de Deus e determinado a fazer diferença. À medida em que ele ia lendo a palavra do Senhor, ia se tornando uma realidade para o povo. E como resultado, o povo tomou a decisão consciente de ouvir e obedecer, pois estavam interessados em saber mais a respeito de Deus.
O que aconteceu de extraordinário nessa ocasião para o povo ter tomado a decisão que tomaram? Simples. Eles se aproximaram da Torá, para nós a Bíblia, com reverência, respeito e desejo de aprender. Durante 13 anos, muitos eram apenas ouvintes esquecidos da palavra. Hoje também não é muito diferente daqueles dias. Muitos que afirmam acreditar na Bíblia vivem totalmente diferente do que ela ensina. E quanto mais examinarmos as Escrituras Sagradas, mais profundo será nosso anseio por Deus. Como você se relaciona com a palavra de Deus? De que modo você busca obedecer ao que ele ensina? 26 homens permaneceram com Esdras para lerem e fazerem o povo compreender a palavra de Deus. O primeiro grupo de 13 homens ajudou na leitura e os outros 13 na compreensão das passagens. Não sabemos como eles fizeram para que a multidão ouvisse e entendesse o que se estava ensinando. As frases dando explicações e de maneira que entendesse o que se lia, como consta em Neemias 8:8, podem se referir à interpretação ou à tradução das passagens. Pois o povo havia vivido por muitos anos em Babilônia, onde o idioma era o aramaico. Portanto, para os mais jovens, pode ter sido uma tarefa difícil entender a leitura em hebraico. Essa relação mostra que os leitores da Bíblia podem se beneficiar de explicações ou comentários, pois a pregação e a explicação tornam o texto vivo e incentivam os ouvintes a aplicar as informações pessoalmente. Como protestantes, entendemos que cada cristão deve conhecer a palavra de Deus por si mesmo e que não deve aceitar cegamente a palavra de mais ninguém quanto à verdade bíblica, independente de sua autoridade. Você se lembra da história de Felipe e o eunuco? Quando Felipe perguntou, compreendes o que vens lendo? Qual foi a resposta? A resposta foi, como poderei entender se alguém não me explicar? Lembra-se também dos cristãos de Bereia e os de Tessalônica? Quantos de nós já não fomos abençoados porque alguém nos ajudou a entender o significado de algum texto? Com certeza, temos que conhecer nossas crenças por nós mesmos, mas isso não significa que às vezes não possamos ser iluminados pelos ensinamentos de outros. Quando Esdras abriu a palavra de Deus, o povo se levantou. Antes de ler, ele bendisse o nome de Deus. Enquanto ouviam as palavras de Deus, o povo ficou impressionado com sua própria pecaminosidade e começou a chorar. O que os fez chorar foi ver um Deus cheio de amor, bondade, misericórdia e fidelidade se revelando a eles. Ver a santidade de Deus por meio da palavra os fizeram enxergar a situação terrível em que se encontravam. Essa percepção fez com que os israelitas chorassem e lamentassem, mas eles não deviam se entristecer porque a alegria do Senhor era a força deles. Ou seja, apesar dos seus fracassos, eles podiam continuar a confiar no poder de Deus. A festa das trombetas indicava o chamado para estar diante de Deus e arrepender-se. O toque da trombeta mostrava que o dia do juízo estava chegando e que eles precisavam preparar o coração para este dia. O choro e o lamento era sinal de arrependimento. Então, os líderes os lembraram do como haviam se arrependido, Deus os havia escutado e, portanto, era hora de se alegrar no perdão de Deus. Da mesma forma, temos que nos alegrar na cruz de Cristo porque foi a única forma de Deus resolver o problema do pecado e nos dar esperança. A frase "a alegria do Senhor é a nossa força" serve como um lembrete de que Deus deseja que nos regozijemos e desfrutemos a vida, sabendo que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E acima de tudo, não é uma alegria qualquer, mas a alegria que vem porque conhecemos a Deus, a realidade de seu amor e porque em Cristo temos a garantia de seu perdão e salvação. É essa alegria que nos dá força para enfrentar o dia a dia e lidar com o que surge em nosso caminho. Assim podemos dizer, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. No dia seguinte, os líderes foram a Esdras para aprender mais sobre o livro sagrado. Eles entenderam que não poderiam guiar o povo de maneira certa se eles mesmos não buscassem o Senhor e o conhecimento dele. Vemos que, depois de décadas em cativeiro,
o povo havia aprendido a desobedecer. Mas o texto de Neemias 8,15 menciona que os israelitas estavam agindo de acordo com o que estava escrito. Agora, como povo de Deus, em que fase da vida nos encontramos? Será que ainda estamos cativos? Ou a caminho de Jerusalém? Ou já estamos em Jerusalém, reconstruindo o templo, a cidade, as portas, reparando as brechas no muro? Estamos sendo somente ouvintes esquecidos da palavra de Deus, enganando a nós mesmos? Ou estamos agindo de acordo com o que está escrito? Esdras ensinou ao povo que a força para o dia a dia vem da alegria no Senhor. Isso parece simples demais. Como é que a solução para nossos problemas diários poderão ser alegrar-se no Senhor? Quando nossa concentração está na alegria que vem do Senhor, não importa o que esteja acontecendo em nossa vida, confiamos que Ele é grande o suficiente para lidar com nossas dificuldades. Essa confiança nos impede de ficar deprimidos e com pena de nós mesmos por causa das circunstâncias. Em vez disso, a alegria nos mantém concentrados no que o Senhor pode fazer e já fez por nós por meio de Cristo na cruz. Que você tenha entendido essa lição, que você tenha entendido tudo que foi dito aqui e que você aprenda a colocar em prática também. Que Deus abençoe você, abençoe a sua vida e que você seja um ouvinte não esquecido, mas um ouvinte praticante da palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Faça uso da palavra de Deus. Esse é meu desejo, essa é a minha oração. Fique na paz, fique com Deus.